Você sabe o que é um CDB, um LCI ou uma LCA? O porquê elas rendem um tal de CDI? O que é esse CDI? Como os bancos funcionam para poder te vender esse CDB, LCI e LCA? Um monte de sigla atrapalhada deixa todo mundo confuso. Fica comigo que eu te explico. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu vídeo. Basicamente, quando você compra um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco e emprestar para outras pessoas. Quando você compra um LCI, você está emprestando dinheiro para o banco e emprestar para o setor imobiliário. E quando você compra um LCA, você está emprestando dinheiro para o banco e emprestar para o setor do agronegócio. Simples assim, acabou o vídeo. Não, calma. Eu vou te explicar direitinho. E até eu fiz um modelo de vídeo diferente. Eu vou botar uma tela, uma televisão, e vou explicar com desenhos, com exemplos, vou botar todo tipo de coisa para você entender o melhor possível. Então vamos lá. Primeiramente eu vou explicar sobre o banco, como o banco funciona. O banco, na verdade, não tem tanto dinheiro quanto a gente pensa. O que ele faz, na verdade, é uma ponte entre duas pessoas. Uma pessoa que tem dinheiro e uma pessoa que precisa de dinheiro. Digamos que esse cara tem muito dinheiro e não quer deixar o dinheiro dele parado, né? Ele quer render o dinheiro. Então ele pergunta para o banco, olha, eu posso te emprestar esse dinheiro e tu me dá uma taxa de juros ao banco? Pode. Aí ele pergunta, quanto? Aí o banco diz, 5% ao ano. Eu pago 5% ao ano pelo seu dinheiro. Aí o cara, fechado. Então ele empresta dinheiro ao banco. Só que aí esse cara tá precisando de dinheiro para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa, aí chega no banco e pede um empréstimo. Aí o banco pergunta, quanto é que tu quer? O cara, R$ 1.000. Aí o banco, beleza, eu te empresto esse dinheiro e tu me paga uma taxa de 10% ao ano. Aí ele dá o dinheiro pro cara e beleza, né? Aí se passa um ano. Lembra que o cara pegou a 10% ao ano? Quanto é 10% de R$ 1.000? O cara emprestou assim, né? Deu de volta pro banco. Aí o banco, oxe, cadê meus juros? 10% é R$ 100. Cadê meus R$ 100? Aí o cara dá R$ 100 pro banco. Só que lembra que esse dinheiro não é do banco? Esse dinheiro é desse cara. Então, o que é que o banco vai ter que fazer? O banco tem que devolver o dinheiro para o cara com os juros devidos que ele prometeu. Só que aí ele prometeu 5%. Quanto é 5% de 1.000? É 50. Então, o banco vai dar os 1.050 para o cara. Percebeu que nessa ponta ele ficou com um pouco de dinheiro? Por quê? Porque ele pega juros a uma pequena taxa e empresta a uma grande taxa. Aí esse dinheiro vai ser usado para o lucro, né, para pagar funcionário e etc. O banco ele pode emprestar dinheiro para três setores. Para as pessoas físicas, para o setor imobiliário ou para o setor do agronegócio. Mas fica com isso na cabeça, mas depois a gente se aprofunda mais nisso. Digamos que tem vários bancos, né? Eu vou botar aí banco 1 e banco 2 como exemplo. Mas tem vários bancos, tipo numa cidade. Só que o Banco Central botou uma lei falando que o banco não pode fechar o dia com a quantidade mínima de dinheiro. Digamos que 100 mil, por exemplo, aqui. O banco pega e fala, o Banco Central, menos de 100 mil não pode. Você não pode fechar com menos de 100 mil na conta. Então, beleza, né? Digamos que tem um dia lá, os bancos iniciam com 300 mil e 300 mil na conta, cada banco. Aí, eles fazem um acordo de que se um fechar com menos do que o outro, eles vão emprestar dinheiro entre si. Aí empresta, né? Pega, digamos que teve lá o dia de negociação, bota dinheiro, tira dinheiro e terminou o dia. O banco 1 com 50 mil e o banco 2 com 550 mil. Só que voltando, lembra que o Banco Central falou que não pode fechar com menos de 100 mil? Então o que aqui eles fazem? Ele empresta dinheiro para esse. Só que esse tem que emitir uma prova de que ele emprestou dinheiro para esse, para no futuro esse cara chegar com a prova nele falando, olha, lembra daquele dia que tu me emprestou dinheiro? Aí ele, como é que tu pode provar? Aí vai ter a folhinha, né, provando lá que ele emprestou dinheiro e tal. E é isso que eles fazem. Esse aqui empresta 50 mil para esse, aí termina o dia com 100 mil e pode fechar ok, e ele fica com uma prova. Aí, digamos, né, que acontece os dias de negociação e tal, e esse aqui fecha o dia com 200 mil e esse com 400 mil. Já que ele está com 200 mil, ele pode pagar a dívida de volta para esse e fechar no positivo, né? E eles fazem isso. Esse aqui passa os 50 mil para cá e ele devolve a folha, a prova que comprovou aquele empréstimo. Aí esse aqui rasga a folha e pronto. Mas o que é essa folha? O que será que é essa folha? Essa folha se chama CDI. O que é que significa CDI? É o Certificado de Depósito Interbancário. Como assim? Eu vou destrinchar aqui para vocês. O que é um certificado? Um certificado é uma prova. Quando você faz um curso e o professor te entrega o certificado no final do curso, aquilo ali é a prova que você fez aquele curso. Vai estar lá dizendo o seu nome completo, a carga horária do curso, qual foi a matéria que você fez do curso e ainda a assinatura do professor. Tudo para comprovar que você realmente fez aquele curso. Então, o certificado não é nada mais do que uma prova. É uma prova de depósito. O que é depósito? É quando você pega o seu dinheiro e dá a alguém, quando você empresta a alguém. Então, certificado de depósito é uma prova que você emprestou dinheiro. Mas aqui tem essa palavra, interbancário.
Inter vem do latim entre e bancário, banco. Então fica claro que é uma prova de um empréstimo entre bancos. Ou seja, um banco emprestou dinheiro para o outro. Um CDI é um certificado de depósito interbancário. Só que aí eles pensaram, para não ficar muito bagunçado esse negócio de emprestar dinheiro para o outro e não sei o quê, bora botar uma taxa fixa de juros para um emprestar dinheiro para o outro? Aí bora, não sei o quê. E se a taxa de juros estiver muito alta, eu vou perder dinheiro? Não, é melhor não. Aí eles, já sei, bora usar esse CDI, botar a taxa do CDI, a nossa taxa de empréstimo, como uma taxa atrelada à taxa de juros básica. Que o que é a taxa de juros básica? É a taxa Selic. Então eles fizeram isso, eles pegam a taxa Selic, reduzem 10 pontos e fica o CDI. Que aí no caso, digamos que a Selic estava em 2%, então o CDI é 1,90. Quando a Selic estava em 2,75, o CDI estava em 2,65. Quando a Selic estava em 3,50, o CDI estava em 3,40. E aí vai, é sempre 10 pontos a menos. 4,25, 4,15, 5,25, 5,15. E hoje, a taxa Selic está em 6,25% ao ano. Logo, o CDI vai ser 6,15% ao ano. É sempre 10% a menos. É tanto que eu vou mostrar um gráfico aqui da taxa Selic ao longo do tempo. Ó, 2011, 2012 e aí vai. A taxa Selic é o laranja. E o azul, que está um pouquinho abaixo dela, é o CDI. Para vocês verem que ele realmente é igual à taxa Selic, só que um pouco mais baixo. Aí voltando na questão lá do dinheiro. Quando esse cara tinha dinheiro e ele vai emprestar o dinheiro para o banco, como é que ele vai emprestar? Ele vai pedir uma prova também para quando for no futuro ele poder chegar lá com a autoridade e falar, olha, lembra desse dia que você pegou dinheiro emprestado de mim, ou aqui é a prova. Então o banco, quando ele precisa de dinheiro, esse cara chega no banco falando, olha, preciso de dinheiro. Aí o banco pega e fala, quanto? Aí R$1.000. Aí o banco pega e emite um CDB, que eu vou explicar depois o que é. Emite esse CDB. Aí esse cara vem, compra o CDB e eles fazem essa troca, o dinheiro pelo CDB. Aí o cara fica com o CDB que é para comprovar que ele emprestou o dinheiro. Mas o que é que significa a sigla CDB? CDB significa Certificado de Depósito Bancário. Por que não é interbancário? Porque você não é um banco, então não é entre bancos, é entre um humano e um banco. Então vai se chamar de Certificado de Depósito Bancário, que é o CDB. Mas antigamente, o CDB servia para tudo. Servia para o setor de pessoa física, imobiliária e agronegócio. Só que aí o Banco Central viu que esses dois setores precisavam crescer. Quanto mais eles cresciam, mais a economia daquele local crescia. Então o que foi que eles fizeram? Já que eles viram que precisava crescer, eles incentivaram as pessoas a emprestar dinheiro para esses dois negócios, deixando você isento do imposto de renda. Quando você investe dinheiro nessas duas coisas, você fica isento do imposto de renda. Já na pessoa física, quando você empresta dinheiro para emprestar para a pessoa física, não fica isento. Então eles deram dois nomes. Antes o CDB servia para os três. Agora o CDB só serve para o investimento de pessoa física. Já quando você empresta dinheiro para um desses dois, você está comprando uma letra de crédito, um LC. Só que aí o banco pegou e falou, bora se dividir nos três? Bora fazer três siglas diferentes para a pessoa saber em que ela está investindo? Então, quando você compra um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco emprestar para a pessoa física. E quando você compra um LC, você está emprestando para o setor imobiliário ou agronegócio. E aí o banco pegou um LC e pegou a inicial de cada um. Aí quando você compra o LCI, você está emprestando dinheiro para o setor imobiliário. E quando você compra um LCA, você está emprestando para o agronegócio. E aí ficou CDB, LCI e LCA. Aí digamos que um dia o banco estava lá de boa, aí a taxa Selic em 6,25%, logo o CDI vai ser 6,15%. Aí chega o cara, né? O banco está precisando de dinheiro. Digamos que o banco está com um pouco de dinheiro em caixa e tal, o banco precisa emitir um CDB para captar dinheiro. Aí o banco pergunta, eita, quanto é que será que eu emito um CDB? Aí os amigos dele falam, pede metade aí do que a gente pede entre a gente. A gente pede 6,15% ao ano. Pede metade pro cara, fala que vai dar só metade, porque aí tu não sai perdendo muita coisa. Então aí ele emite um CDB a 50% do CDI. Quanto é 50% de 6,15? É 3,7. Aí chega o cara que tem muito dinheiro e compra esse CDB a 3,07% ao ano, que no caso é um CDB que rende 50% do CDI. Tá, mas qual é o melhor desses três para investir? Em tese, o melhor são as LCIs ou LCAs, porque elas são isentas de imposto de renda. Tipo, se você deixa o seu dinheiro investido por mais de 2 anos num CDB, e quando você tira, você paga 15% de imposto de renda. Já na LC e LCA, você não paga nada. Então, em tese, elas são melhores. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Digamos que tem no mercado um CDB pagando 100% do CDI e um LCA pagando 100% do CDI. Qual você deve pegar? A LCA, porque você não paga imposto de renda. Eu vou mostrar.
Se você compra um CDB com 100% do CDI, você vai pagar, se você tirar antes de 6 meses, 22,50% de imposto de renda, o que vai render apenas, no caso, 77,50% do CDI. Já o LCA, ele é isento de imposto de renda, então você vai pagar 100% normalmente, vai ganhar 100%. Vou dar outro exemplo. E se for um CDB a 110% do CDI, um LCA a 89%, qual vale a pena? Nesse caso, continua valendo a pena a LCA. Por quê? Porque se você deixar por menos de 6 meses, você vai pagar 22,50%, que vai transformar em 87% de rentabilidade do CDI. E a LCA está em 89%. Mas isso é se você tirar antes de 6 meses. E se você tirar, por exemplo, em 8 meses, que é uma alíquota diferente do imposto de renda? Aí você vai pagar menos, você vai pagar 20% do imposto de renda. O que vai ter de lucro, 90% do CDI. Aí se torna melhor do que a LCA. Então você tem que calcular para ver qual vai ser melhor, qual a rentabilidade melhor, qual é o tempo melhor. Se você compra um CDB esperando recuperar ele em menos de 6 meses, não vai valer a pena. Mas se você pretende deixar por mais de 6 meses, aí começa a valer a pena, porque aí sai de 22,50% para 20%. Aí ele vai render mais do que a LCA. E, por exemplo, um CDB que rende 120% do CDI. Ele é melhor em qual dos meses que você retira, em qual alíquota do imposto de renda? Apenas depois dos 6 meses, porque aí você vai pagar 20%. Que aí quando você vai pagar 20%, esse 120 vai se transformar em 100. Mas digamos que você não está precisando daquele dinheiro, você tem sua reserva de emergência, tudo bem direitinho, e pretende deixar esse CDB até o vencimento. E aí você vai ganhar muito, porque você vai pagar apenas 15% de imposto de renda, o que vai render 105% do CDI, diferente da LCA, que vai render apenas 100%. Então isso não é uma coisa certa. Eu não posso dizer que a LCA é melhor do que o CDB, do que isso, do que aquilo. Não, você tem que calcular, você tem que ver na hora. Só que eu tinha visto até no vídeo do Breno Perrucho que ele foi na Isinvest e lá mesmo já diz o quanto vai render, o quanto é equivalente. Porque, por exemplo, como eu falei, um LCA que renda 100% do CDI, o CDB tem que ser pelo menos tipo 120% do CDI, tem que render esse CDB para ser equivalente a esse LCA. Aí tem alguns bancos que já fazem esse cálculo automaticamente para você. Por exemplo, eu achei essas LCAs aqui do banco da Isinvest, da corretora Isinvest, que ela já calcula automaticamente para você. Ela diz que o prazo de vencimento dela é de 1.082 dias, ou seja, aproximadamente 3 anos. E ela rende 95% do CDI. Logo, para você conseguir achar um CDB que renda uma coisa equivalente, teria que ser um CDB com 110% do CDI. Ele já calcula automaticamente. Essa aqui quer menos. É 361 dias. Mesmo sendo a mesma 95% de rentabilidade, mas o CDB tem que ser um pouco maior, porque a taxa do imposto de renda vai ser maior, que aí no caso vai ser aplicada a de 20% ao ano, se eu não me engano. De 20% a 17,5%. Então ela tem que ser alguns pontos a mais do que a de cima. Igual essa aqui, a mesma coisa, 95% do CDI. Só que como ela está no prazo de 180 dias, creio que ela vai cair na alíquota de 22,5%. Então ele tem que ser 122%. Essas três rendem 95% do CDI. Só que os CDBs equivalentes têm que ser diferentes por causa do prazo, da taxa de dias. Que aí cada um vai cair numa alíquota diferente. Então tem que ser CDBs com rentabilidades diferentes. Então é isso, você vai pegar o CDB, o LCI, você vai calcular o imposto de renda, dependendo do quanto tempo você quer, qual é o risco que você está proposto a aceitar, e saber e calcular o qual vai ser melhor para você. Se vai ser um LCA, que vai ser isenta de imposto de renda, ou um CDB bem alto, que você sabe que você pode deixar ele durante muito tempo para pagar uma baixa alíquota de imposto de renda. Então é isso, você conseguiu entender que o CDB, você está emprestando dinheiro para o banco emprestar para outra pessoa. Quando você compra um LCA, você está emprestando dinheiro para o banco emprestar para o setor do agronegócio. E quando você compra um LCI, você está emprestando dinheiro para o banco emprestar para o setor imobiliário. É simples assim. LCI e LCA são isentas de imposto de renda. Então aí você vai fazer o cálculo para ver qual vale mais a pena. Aquele CDB que está rendendo X ou a LCI ou a LCA que está rendendo X. Lembrando que isso é bem mais do que a poupança, porque a poupança rende apenas 70% do CDI. E o CDB mais simples rendendo 100%, se você retirar o imposto de renda mais alto, que é de 22,5%, ainda vai sobrar 78,5%. E a poupança rende só 70%. Então, tipo, você está perdendo dinheiro a todo momento. Tira o seu dinheiro da poupança e invista pelo menos em um CDB, um LCI, um LCA, um tesouro direto e N outras coisas que rendem bem mais do que a poupança. Busque conhecimento e tenha as melhores rentabilidades. E esse foi o vídeo.